Olá, vamos falar sobre PWM. PWM é o acrônimo de Pulse Width Modulation, cuja tradução significa modulação por largura de pulso. Devido ao fato da aplicação do PWM estar relacionada com o efeito de potência, controle de potência em carga, e a carga ser normalmente uma máquina elétrica, e em particular são motores de corrente contínua e motores de corrente alternada, vamos passar algum tempo explicando algumas características de motores para que você entenda a ação do controle PWM. Vamos começar pelo básico. Vamos começar por uma máquina elétrica. Aqui a gente vai ficar só no capítulo de conversa, porque trata-se de uma aula específica sobre máquinas elétricas e ela não encaixa aqui neste momento. Porém, como o controle é feito sobre máquinas elétricas, se eu não falar sobre elas, pelo menos numa conversa simples, fica muito difícil você poder entender o conceito de PWM. Vamos considerar o seguinte: em primeiro lugar, as duas grandes famílias de máquinas elétricas, motores, são corrente contínua e corrente alternada. Eles são diferentes nos aspectos construtivos, e isso é uma característica típica de cada família, não cabe, como eu expliquei neste curso. Porém, é muito importante você tentar entender que o controle do PWM, a proposta do PWM, foi a consideração de que nós podemos controlar a velocidade mudando o valor da tensão da alimentação. Então vamos a alguns fatos simples. O que é um motor elétrico? Então aqui você tem o esquema de um motor elétrico. Algumas coisas são visíveis aqui, eu gostaria que você acompanhasse um pouco aqui. Eu quero que você veja que aqui nós temos a parte externa do motor, que é a carcaça ou armadura, ou ainda estator. Ela é composta por um campo magnético. Esse campo magnético poderia ser natural ou poderia ser um campo produzido por bobinas. Entretanto, nas máquinas elétricas de corrente contínua, isto aqui é característica própria delas. É um ímã natural. Então vamos aos fatos. Aqui nós temos um campo magnético. E no núcleo, que é móvel, chamado rotor, nós temos bobinas enroladas aqui. A razão disso aqui é o seguinte: se aqui fosse um campo tal como este externo, que é um ímã natural, quando nós encaixássemos uma peça na outra, o motor já começa a rodar. Ele não tem capacidade de entender o conceito. Calma aí, eu não liguei. Não tem como ligar e desligar um campo magnético natural. Então nós vamos controlar o giro deste motor utilizando bobinas no núcleo móvel, que é o rotor. Muito bem. Então eu gostaria que você observasse algumas características. Se o campo magnético que vai ser produzido aqui dentro tem que ser por meio de uma bobina, então é preciso que eu alimente ele. Quando se trata de um motor de corrente contínua, eu vou alimentar esse motor com uma corrente contínua proveniente de uma bateria. Então eu tenho um positivo e um negativo. Claro, eu poderia inverter, colocar o positivo aqui e o negativo aqui. Quando você faz a alimentação do enrolamento do rotor, você vai produzir uma interação magnética entre o estator e o rotor, fazendo com que este eixo gire. Eu vou mostrar aqui adiante para que você possa ver. É isto aqui, ó. Ele vai fazer exatamente isso que está aqui. Mas nós precisamos pensar de uma forma bem simples. Eu quero que você note o seguinte: se eu preciso levar corrente elétrica até o núcleo móvel, ora, se eu alimentasse os terminais da bobina interna direto na bateria, primeiro que ocorreria o seguinte: a hora que ele entrasse em movimento rotatório, haveria o enrolamento dos fios no eixo e você haveria, claro, o rompimento dele e você teria o motor parando. Então não é esta a ideia. Como que foi resolvido o problema? Bom,
Eu vou mostrar que, na verdade, a resolução é um pouquinho mais complexa do que parece. Eu quero que você note aqui, ó, que nós temos um anel, esse anel está preso no eixo, de tal forma que quando esta peça começar a se mover, que é o eixo do motor, quando ele começar a se mover, isto aqui vai acompanhar o giro, você pode observar aqui nele em movimento. Mas eu gostaria que você desse uma atenção especial a este corte que você tem aqui. Isso significa que você tem um anel condutor de cobre cortado ao meio, formando duas metades. Através do contato de escovas condutivas ou carvão, nós temos aqui dois conectores que permitem que eu leve a energia elétrica até aqui. Se você analisasse um pequeno movimento, você notaria que assim que ele entra em rotação, esta parte daqui vai se mover neste sentido e este lado, 180 graus depois, estará do lado de cá e este daqui que eu estou apontando estaria do lado de cá. Em resumo, haveria a cada 180 graus uma inversão de polaridade. Mas isto é esperado. É por esta razão que você consegue fazer um motor se movimentar. Porque se ele produzisse um campo num único sentido, a partir do momento que os campos se alinham, esse motor simplesmente não vai girar. Eu forço a situação aproveitando a inércia do movimento, fazendo com que ocorra a inversão. Então, o campo que empurra num determinado tempo vai ser o campo magnético que puxa no outro momento, fazendo com que esse empuxo e empurra acabe se tornando uma coisa contínua. Então, ao longo do tempo, o motor vai entrar em rotação exatamente nisto. Mas, se não houvesse esta inversão de polaridade, este motor não estaria girando. Mas aí, nós vamos aos fatos. Para que eu possa produzir um movimento em um motor, eu preciso alimentar. Então, nós vamos alimentar ele com tensão contínua. Ela vem da alimentação. E isto aqui é o ideal. A partir do momento que você alimenta com uma tensão, seja o valor que for, 12, 24, 48 volts, de uma forma ou de outra, este motor vai entrar em rotação. Ok? Porém, quando você aplica a tensão máxima permitida nos terminais, você vai fazer com que este motor gire em velocidade máxima. Um motor pequeno, por exemplo, de um Autorama, de um aeromodelo, de coisas portáteis, normalmente gira em torno de 1.500 a 3.000 RPM. É o caso clássico, por exemplo, de motores, velocidade de giro de motores que você colocaria, por exemplo, em um drone. Mas vamos aos fatos. O que se quer não é fazer o motor girar. Porque fazer o motor girar, nós já temos toda a maquinária aqui. Se você seguir esse procedimento de montagem, você alimenta e ele entra em rotação. Mas não é isso que eu quero. Eu começo a ter umas ideias diferentes. Por exemplo, se eu colocasse VCC nos terminais e ele rodasse, por exemplo, digamos, com 1.500 RPM, rotações por minuto, rodando 1.500 RPM, nós podemos tirar algumas deduções. Ora, se esse motor é de 12 volts, se eu colocasse 6 e não 12, seria uma linha reta na metade. Pressupõe-se que ele giraria com a metade da velocidade, 750. Tudo bem? Tá ok? Ótimo. Então, para máquinas de corrente contínua, até que esse procedimento seria interessante. Essa é a grande diferença em motores de corrente contínua e alternada. O motor de corrente contínua tem um torque de resposta muito poderoso. O torque, para mim, pelo menos, significa o seguinte: é a capacidade de partir com carga. Então, imagine que você tivesse este eixo do rotor preso em uma engrenagem que movesse uma esteira. Tá ok? Em motores de corrente contínua, se você diminuir a velocidade da alimentação do rotor, você conseguiria fazer ele proporcionalmente girar mais devagar, com uma outra vantagem. Mesmo que você colocasse carga em cima da esteira, o motor ainda teria força para conseguir girar a engrenagem que move a esteira.
Os motores de corrente alternada, que seriam mais populares pelo fato de toda a alimentação industrial ser de corrente alternada, eles não têm esse torque. Eles precisam partir, atingir uma velocidade de rotação para depois poderem ser acoplados à carga que ele pretende movimentar. Aí cria-se uma série de coisas que poderia ficar até para um outro momento nós discutirmos. Então por que não faz tudo em corrente contínua? Ou então, por que não retifica toda a corrente alternada que chega? Tem várias soluções de fato. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: como que você faria para diminuir esta tensão aplicada ao rotor? Bem, eu poderia colocar um potenciômetro, por exemplo, que é um resistor variável, e controlar quanto de tensão eu aplico no meu rotor. Em tese, isso é ótimo, mas significa que eu teria que ter alguém próximo da corrente do estator. Dependendo da potência empregada, essa corrente pode ser alta. Então esse contato direto com o controle da corrente que vai para o rotor não é também uma boa ideia. Mas vamos aos fatos. Uma coisa é verdade, pelo menos no que diz respeito aos motores de corrente contínua. Eu posso controlar a velocidade simplesmente manipulando a tensão aplicada aos seus terminais. Uma das formas de fazer isso seria aumentando ou diminuindo o valor de VCC. Você consegue proporcionalmente a rotação. Aí surge uma nova ideia. Vamos considerar que nós tivéssemos a linha de amplitude onde ela estava aqui nos 12 volts. Eu quero que você se lembre do slide passado, ele era um valor fixo. Mas e se eu mantivesse apenas um pequeno tempo ligado, num determinado período, depois liga mais um pequeno período, depois liga mais um pequeno período e assim por diante? Se eu colocasse a alimentação em uma lâmpada, eu notaria que ela está fraquinha. Mas à medida que eu aumento o tempo em que ele fica ligado, a luminosidade da lâmpada aumenta. E isso vai aumentar até o limite do equipamento. Então é isto que acontece. Só que do ponto de vista carga, o que a carga enxerga é o valor médio retificado. Então quando você aplica impulsos na carga, ela não enxerga os impulsos. Ela enxerga um valor médio, que em inglês é average. E nós temos um outro assunto para ser discutido. Eu quero criar um período. Dentro deste período eu mantenho um tempo desligado e um tempo ligado, novamente ligado e desligado, novamente ligado e desligado em períodos constantes. Então eu teria um período no qual eu controlo o tempo ligado e desligado e faço isso de forma cíclica. Exatamente aqui. E o que você pode notar aqui pela ilustração, isso é muito interessante. Na ilustração aqui de baixo você vê que o valor médio vai ao limite. Quanto mais tempo ligado ele fica, é óbvio, se ele conseguisse vir todo o tempo no máximo, nós teríamos a velocidade máxima, porque ele estaria como se estivesse conduzindo com a tensão máxima o tempo todo. Quanto mais tempo ligado, mais tempo ele dirige. Mas observe que interessante aqui, que fazer diminuir o tempo ligado e desligado num determinado período se comporta como se eu tivesse diminuindo ou aumentando a tensão. E se você prestar bem atenção, a amplitude não muda. Ela não muda, ela é sempre constante. A amplitude do sinal não muda. O que muda é a largura dele. Por isso, é modulação por largura de pulso. Então vamos replicar agora com detalhes esse processo. Eu poderia agir da seguinte forma. Nós pegamos um determinado período e vamos manter ligado e desligado. Esse período vai se repetir para sempre. A diferença é que dentro deste período eu devo manter um tempo ligado e um tempo desligado. Aqui, por exemplo,
tem 50%, metade ligado e metade desligado. O tempo ligado recebe um nome adicional, ele é chamado de duty cycle. O tempo off é o tempo off, mas duty cycle, o tempo on, é a mesma coisa. A amplitude não deve mudar nunca. O que muda é a largura do pulso dentro do período. Então está aqui o período, aqui eu tenho no primeiro caso 50%. Aqui, dentro do período, eu estou diminuindo o tempo ligado. Mais ainda, mais ainda, mais ainda. Se eu tivesse enviando ciclicamente este sinal para uma máquina elétrica, ele estaria ou rodando em uma velocidade muito baixa, ou até mesmo próximo de estar parado, a um limite no qual a própria máquina para de funcionar. Também posso proceder o inverso. Aqui eu vou fazer o contrário, observe. Estou aumentando o tempo on. Significa que estou caminhando em direção ao máximo sinal. Aqui você nota bem neste último estágio daqui de baixo, é fácil você observar. Aqui nesse estágio de baixo você vê notoriamente que essa máquina tem um nível de tensão contínua. Ora, se isto vai se repetir no próximo ciclo, ela vai ficar muito pouco tempo sem receber energia. Então o valor médio é quase o valor máximo da alimentação. O motor estaria rodando em alta velocidade e com uma coisa interessante ainda para se lembrar. Ele não estaria com corrente contínua, está com uma corrente pulsada. E este pequeno intervalo de tempo off não é suficiente para afetar o giro de uma máquina, por conta da inércia. No caso do Arduino, por saber que o dispositivo vai ser empregado em aplicações industriais, você vai observar que a plataforma do Arduino ela tem características muito similares a uma CLP. Tem entradas e saídas analógicas e digitais, tá certo? E obviamente que se existe a necessidade da aplicação de PWM, o próprio fabricante já tomou cuidado de reservar alguns terminais como nativo. Então você pode observar isto aqui, ó. O pino digital 3 também é utilizado para PWM. O 5 e o 6 também. O 9, o 10 e o 11 também. É possível por meio de software, porque o PWM é um sinal controlado por tempo. Então eu posso inclusive criar mais canais de PWM artificiais. Mas este PWM é PWM digital. Vamos detalhar um pouquinho mais. No nosso caso, nós estamos interessados no uso do Arduino Nano. O Arduino Nano usa o Atmega 328P, um AVR produzido pela Microchip. Então, como eu havia falado, são 6 geradores, mas de fato não são bem 6 geradores, eles trabalham na forma de par. Por quê? Porque, como eu havia dito anteriormente, nós trabalhamos com tempo. Você tem um sinal que fica um tempo desligado, um tempo ligado, mas a soma do tempo on e o tempo off tem que ser igual ao período. Então, na verdade, eu não tenho tantos timers para poder gerar PWM em particular. Se eu precisar de muito mais canais de PWM, uma boa sugestão é você implementar uma biblioteca de geração de PWM artificial ou, se for o caso, trocar para um outro Arduino. Existe uma família bastante grande com muitas saídas PWM. Mas vamos voltar aqui no Nano. Então, como eu havia falado, 3, 5, 6, 9, 10 e 11 são reservados para a saída PWM, mas o curioso é que estas saídas do PWM, tanto do Nano quanto do Uno, se devem ao fato de que o microcontrolador presente na plataforma é o Atmega 328P, e ele tem essas saídas nativas PWM. Mas a plataforma Nano tem a função Analog Write. Ela é utilizada para se poder usar a função PWM.
Vamos então ver o que ele produz. A função analog_write escreve o valor de PWM em um daqueles pinos que você deseja ter. Então, de alguma maneira, você precisa avisar no software quem que você pretende utilizar. Então, por exemplo, quando você executa a função analog_write, naquele pino especificado vai surgir uma onda quadrada com frequência fixa. Na verdade, a frequência é fixa porque você tem que lembrar que o período é fixo. O que muda é o tempo on e o tempo off dentro daquele período. Se o período é fixo, a frequência PWM também é fixa. Mas o que importa, como eu falei para vocês, é o ciclo ativo. Então, o duty cycle pode ser especificado você informando de 0 a 255 nesta função, conforme a gente vai ver a seguir. Aqui entra uma coisa muito interessante, porque PWM, por se tratar de um sinal variável no tempo, eu poderia usar qualquer período, mas a experiência tem mostrado, tecnicamente falando, que 490 Hz de período de PWM ou 980 Hz são períodos ideais para máquinas elétricas. E eu posso falar isso com segurança por experiência própria. Eu já fiz muitas experiências. Gerar o PWM é extremamente fácil. Difícil é você gerar um PWM que produz o resultado desejado nas máquinas. Então, por exemplo, se eu usasse um PWM de 1500 Hz, eu consigo gerar um PWM dessa ordem. Mas eu não saberia dizer para você, meu amigo, qual é a aplicação desta frequência de PWM. Para motores 490 a 980 aproximadamente, são frequências muito boas. E quem construiu a plataforma do Arduino, sabendo disto, fez com que a frequência do PWM saísse fixa. Se você usar o pino 5 e 6, dá para você ver que ele vai operar em 980 Hz. Se você colocar um osciloscópio no pino 5 ou no pino 6, você vai observar alguma coisa muito próxima de 1 kHz, que é os 980. Porém, os demais que nós havíamos visto vão gerar sinais de PWM, porém com 490 Hz. Também afirmo categoricamente para os amigos que estão prestando atenção nesta apresentação que isto é fato, dá para você testar em laboratório, é muito interessante. Sintaxe, pessoal, nada mais é do que como eu devo escrever. Qual é a escrita correta? Então, o comando analog_write ele tem que ser escrito da seguinte forma. Ele vai escrever analog_write exatamente do modo que você está vendo ali, por se tratar de uma biblioteca, só o W maiúsculo. E o que eu informo dentro dele é qual pino eu pretendo utilizar. Sim, porque nós temos 6. E qual vai ser o valor, e esse valor se refere ao tempo on, é o ciclo ativo, é o duty cycle. Então poderia ser qualquer um desses que eu estou colocando. 3, 5, 6, 9, 10 e 11. E o valor é qualquer valor entre 0 e 255, mas tem algumas restrições. Eu fiz algumas considerações baseado nos estudos que eu fiz dentro do site do Arduino, porque quando você se dispõe a trabalhar um determinado elemento, você também tem que se informar qual é a utilidade disso, quais são as limitações, quais são as restrições, e eu vou passar a comunicar a vocês agora alguns dos elementos restritivos para o PWM no Arduino. E isso não é uma questão do microcontrolador, são considerações do fabricante da plataforma. Em primeiro lugar, se você trabalhar com qualquer Arduino ATmega 168 ou 328, esta função vai estar exatamente onde nós havíamos falado, 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Mas, se você pegar o Mega, de 2 até 13 você tem sinal PWM, além de 44, 45 e 46. Não se esqueça que o Arduino Mega é bem maior do que o Uno. Porém, existem Arduinos mais antigos, com o ATmega 8. Eles só suportam o analog_write nos pinos 9, 10 e 11.
O Atmega 328 utilizado no Uno e no Arduino Nano, se eu muito não me engano, também no Arduino Micro, ele é 3, 5, 6, 9, 10 e 11, padrão. O mesmo fabricante informa alguns problemas que você precisa saber para não se assustar com o funcionamento indevido. Primeira coisa, nos PWMs gerados nos pinos 5 e 6, o duty cycle vai ser acima do esperado. Exemplo, nós sabemos que de 0 a 255 eu teria qualquer valor entre o 0 e o máximo. Tudo bem? Lembram disso? Então, tecnicamente falando, se eu jogar 127 como duty cycle, eu parto do princípio que isso é 50%, mas não vai ser isso que vai ocorrer. Ele sempre será um pouco maior do que o esperado. A razão disto é das interações das funções melee e delay que utilizam o mesmo timer interno que é usado para gerar as saídas PWM. Então ele não vai ser perfeito, mas vai estar de muito boa qualidade. É profissional. Se você trabalhar em duty cycle principalmente próximo do zero, pode ser que o valor de zero não desligue completamente a saída dos pinos 5 e 6 devido ao problema dessas interações. Então você esperava colocar o valor zero e ele parar o sinal de PWM, e você pode chegar a observar algum valor de PWM de baixíssimo valor rodando em um duty cycle, por exemplo, de 2, 3. Então entre 0 e 10 ele pode apresentar esta deficiência. Ele vai se tornando pequeno, mas ele não para de gerar o PWM. Óbvio, isto é um curso. Então este é o esquema que nós vamos utilizar para fazer o nosso teste. E esse teste vai ser utilizado para controlar um LED aqui em particular. Eu vou controlar, porque esta plataforma aqui, nós já temos os 8 LEDs montadinhos para os nossos testes. Lembre que isso daqui é um circuito experimental. Uma coisa interessante que eu falo sobre ele é que esse circuito é 100% funcional. Este capacitor que não aparece aqui também é um capacitor de 100 nanofarad. É igual a todos eles. Então são 5 capacitores. O nosso protótipozinho tem 5 botões, o botão externo de reset e 8 LEDs. E nós vamos monitorar o sinal, exatamente ele está separado aqui, eu estou usando o 10, mas eu posso mudar isso para qualquer uma das saídas PWM no software e posso empregar qualquer um deles. Aqui eu estou monitorando a saída digital 10. Também é uma saída PWM, mas me lembrando que os 5 e os 6 são 980, este aqui é 490. Aqui, pessoal, é uma montagem dele utilizando o SimulIDE. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou controlar a intensidade luminosa. Ele vai aumentar e diminuir o brilho dele conforme a utilização, podendo ser visto no osciloscópio e no próprio LED, que vai mudar a intensidade luminosa. Isso aqui é um outro simulador que eu já apresentei para vocês em um outro momento, e que existe um vídeo aí sobre como utilizar ele e também como obter uma cópia do SimulIDE. Vale a pena ser investigado. Qual programa nós vamos usar para isto? Então é isso aqui, ó. Então vamos lá. Aqui nós vamos escrever um programa bem simples. Eu gosto sempre de começar com um cabeçalho em linguagem C que nós programamos, né? Eu gosto sempre de colocar um cabeçalho explicando o que é que vai ser envolvido. Nós vamos controlar a luminosidade da saída digital 10. Vamos controlar o LED 1 que está conectado no digital 10. Eu gosto de fazer assim, sabe por quê? Eu vou mostrar mais uma vez para quem ainda não prestou muita atenção. Eu quero que você note que eu defino uma constante int chamada LED 1 e digo que ela vale 10. Então é uma constante, não pode ser mudada. Então dentro do void setup, olha que interessante. O pmode, eu deveria colocar aqui qual é o pino, no caso estou usando o pino 10, como saída. Mas como 10 e LED 1 é a mesma coisa, aqui eu já começo a levar vantagem sobre o nome. Sabe por quê? Porque quando você lê esse pedaço do programa, sabe como é que você interpreta? LED 1
é uma saída, não importa onde ele esteja ligado. Se eu resolver mudar o LED, por exemplo, para a porta digital 5, é só substituir esse 10 por 5 e compilar o programa. Eu não preciso explicar mais nada. Por quê? Porque LED 1 está aqui, está aqui, está aqui. Na verdade, o que esse programa faz? Ele é bem simples, gente. É um programa de teste. Veja só. Ele incrementa o I de 1 até 254 de 1 em 1. E você envia este sinal para a saída PWM, onde está ligado o LED 1. Espera 5 segundos, atualiza o I, espera 5 milissegundos. Aqui não é 5 segundos, viu, pessoal? Está escrito errado aqui. É 5 milissegundos. A função delay é para milissegundo. Então aqui é o seguinte, 5 milissegundos. Aí o que ele faz? Ele passa para 2. Espera. Passa para 3. Espera. Então a intensidade vai estar subindo lentamente até o máximo. Aí o que acontece? Quando ele termina isso, ele faz o contrário. Ele começa a contar de 254 e vai até 1, diminuindo de 1 em 1. Então eu vou começar com 254, estou com luminosidade máxima, e vou lentamente diminuir isto daqui. Então primeiro ele aumenta o brilho, depois ele diminui o brilho. Ele faz isso e fica muito legal. Sempre é válido as referências para você entender que existem, é muito importante do ponto de vista documental. São estas as referências que eu fui buscar informação. O comando do Analog Write foi justamente a questão do PWM. Eu fui ver lá no fabricante, que é o site do Arduino, para saber como ele funciona e quais as restrições. E é um lugar muito bom para você conhecer. Muito obrigado, meu amigo. A gente se vê.